Olá, bem-vindos ao curso de Inicialização à Linguagem de Programação Ruby. Eu sou o Dielson. O objetivo nesta aula é aprender um pouco sobre a linguagem de programação Ruby e preparar nosso ambiente de programação, instalando a linguagem em um computador com sistema operacional Windows 10. A primeira pergunta que eu faço é: você tem ideia de como são construídos os programas de computador? Então, muitas pessoas não têm ideia, mas usamos uma linguagem para a construção de programas de computador. Assim como o escritor de um livro usa um idioma para escrevê-lo, um desenvolvedor ou programador usa uma linguagem para criar um software. Atualmente existem várias linguagens à nossa disposição, cada uma com vantagens e desvantagens. Não tem sentido discutir qual é a melhor. Mais importante do que aprender a programar numa linguagem de programação é compreender os conceitos que são aplicados a todas as linguagens. O Ruby é uma linguagem de programação interpretada multiparadigma, de tipagem dinâmica e forte, com gerenciamento de memória automático, originalmente planejada e desenvolvida no Japão em 1995 por o senhor Yukiro ou Matsumoto, para ser usada como uma linguagem de script. Mats queria uma linguagem de script que fosse mais poderosa do que o Perl e mais orientada a objetos do que o Python. Ruby suporta programação funcional, orientada a objetos, imperativa e reflexiva. Foi inspirada principalmente por Python, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, sendo muito similar em vários aspectos ao Python, segundo a Wikipedia 2018. Então, vamos colocar mãos à obras. Como eu falei no início, vamos aprender a como instalar a linguagem em um computador, ou melhor, em nosso computador, com o Windows 10. No meu caso, como eu já comentei, eu estou utilizando o Windows 10. Então, gente, o local para baixar o instalador do Ruby é neste site, o rubinstalling.org/downloads. A versão que iremos utilizar será a versão Ruby DevKit 2.5.1-1. Meu sistema operacional funciona em 64 bits, então essa será a versão que eu irei baixar, mas para uma questão de tempo e também questões de banda de internet, eu já baixei antes de preparar essa aula e vamos iniciar a instalação do nosso pacote de programação. Então vamos lá. O arquivo após baixado é esse. Como muitos sabem, para instalar um programa no Windows, um duplo clique iniciará a instalação. Só um instante, a instalação está iniciando, minha máquina está um pouco pesada. E aqui está, a primeira tela, temos aqui os termos de licença. Então, optaremos aqui pela primeira opção, que ativará aqui a opção Next, que é para avançar. Então é apenas avançar. Nessa tela ele mostra aqui o local onde a linguagem será instalada e ele adicionará aí os executáveis da linguagem no patch do Windows. Adicionará também, ou melhor, associará as extensões .rb e .rbw nos arquivos de instalação do Ruby. Então, eu recomendo aqui marcar essa última opção, que é que ele venha usar a UTF-8 para melhor entendimento aqui do que é digitado nele. Então vamos lá, gente. Então aqui é muito simples. Ele informa aqui também uma questão de
cerca de 58,1 MB disponível em espaço em disco. Após feita as observações, claro, aqui também as marcações, clicamos em Install. Nessa outra tela ele mostra aqui alguns componentes que serão instalados. Não vou me atentar muito aos detalhes dessa instalação, ou melhor, desses componentes, e aqui é só continuar, Next, e começou a instalação. O processo ele não é demorado, ele terminará aqui em poucos segundos, então vamos aguardar. Está prosseguindo. Vamos aguardar um pouco mais. Então, esse processo ele está fazendo aí a descompactação dos arquivos lá no diretório onde ele informou que instalaria a linguagem. Por questões aqui de tempo e tamanho também do vídeo, eu vou pausar a gravação para iniciarmos já um pouco mais à frente. Então nos veremos daqui a pouco. Bom, voltamos. A instalação já está próximo de terminar e como podemos ver aí, ele continua mostrando aí os pacotes que estão sendo descompactados. Falta pouco, está bem próximo agora. Só mais um pouco para que a instalação seja concluída. Não estranhe se a instalação em seu computador demore um pouco. Muito embora eu tenha dito que levasse alguns segundos, na verdade ela pode levar um pouco mais de 2 minutos. Dependendo aí das configurações de cada máquina, esse tempo pode se alongar. Mas como podemos perceber, é só uma questão de descompactação de arquivos. Estamos bem próximo do final. Finalizou. Pronto, essa é a última tela da instalação. Ele aqui mantém já marcada a opção de abrir o setup. No caso, a tela do prompt de comando da linguagem. Eu vou aqui finalizar e manter aqui marcado para que possamos apenas dar uma pequena olhada. Aí está, gente, abriu a tela, o prompt de comando do Hub, o Hub para o Windows, e ele dá aí as opções para que o usuário selecione. Mas no caso, nesta aula, eu ainda não vou abordar como programar em si na linguagem. Isso ficará para as próximas aulas. Eu deixo aqui uma pergunta que é essencial para que possamos continuar e para que vocês possam aí estudar um pouco mais sobre a linguagem. Então, por que programar com Hub? Em virtude de existirem várias outras linguagens, por que Hub? Então eu deixo aí essa pergunta e aguardo vocês nas próximas aulas. Agradeço a paciência de todos e não esqueçam aí de no final curtirem o vídeo, compartilhar se for possível e até mesmo, dentro das possibilidades de cada um, assinar o canal, porque como falei, haverá novas aulas. Muito obrigado, até a próxima.